Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu propósito, o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são os pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Até aí a leitura. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, te damos graças pela Tua palavra. A palavra é Tua, o povo é Teu. Então glorifica o Teu nome neste lugar, Senhor. Toma toda a glória para si, mas edifica o Teu povo, Senhor. Revitaliza a Tua igreja. Derrama mais do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Dá-nos graça para aprendermos a viver como igreja que Te pertence, comprada com o sangue de Cristo, com uma graça cara, Senhor. Então, sê conosco e nos abençoe,
em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na introdução da carta que essa carta ela é escrita por duas razões. Uma pelos problemas que foram, obrigado, irmão. Uma pelos problemas que foram levados a Paulo pelos da casa de Cloe, questão de divisão e outras questões. E segundo, para responder a questionamentos que haviam sido enviados a Paulo. Então, lá no primeiro capítulo, Paulo começa apresentando a sua credencial de apóstolo, que era algo também que já estava sendo contestado. Reconhece que eles eram a igreja de Deus e, por graça, afirma que Deus, pela loucura da pregação, resolveu promover a salvação dos homens. Então que dessa forma ninguém se gloriasse em si mesmo ou em homens, mas que quem se gloriasse em Cristo. No capítulo 2, Paulo vai informar que a mensagem que ele pregava não era baseada em sabedoria humana, nem em qualquer técnica de pregação, retórica, mas pela demonstração do Espírito e poder. Paulo ainda explica que Deus havia dado o seu Espírito para que eles compreendessem essa mensagem, a mensagem da cruz. Mensagem essa que só se discerne espiritualmente. Por isso que para o mundo ela é loucura. Ninguém compreende como é que um homem pendurado no madeiro, vertendo seu sangue, serve para promover a salvação de pecadores. Então nós chegamos no capítulo 3, e nós poderíamos até dividir esse capítulo em mais partes, mas eu queria dividir com os irmãos dos versos de 1 a 5, a carnalidade como expressão de uma imaturidade espiritual. Depois de 6 a 9, a metáfora que Paulo usa da lavoura, da agricultura. De 10 a 17, a metáfora da construção. E de 18 a 23, a desprezível sabedoria humana para a formação da igreja, para o crescimento da igreja. Então vamos seguindo aí a partir do do verso 1, onde Paulo diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Primeiro a gente tem que excluir qualquer pensamento, porque existe uma doutrina a esse respeito, de que existem crentes espirituais e crentes carnais. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando que existe crentes carnais, porque ninguém pode confessar o Senhor Jesus como Senhor. Isso a gente vai ver lá no capítulo 12, no verso 3, que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida se não for por meio do Espírito. E é justamente por isso que lá no início da carta, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que os reconhece como igreja de Deus, porque eles eram crentes, só que eles eram imaturos. Apesar do passar do tempo, e Paulo escreve essa carta, nós vimos que Paulo ficou lá por volta de 1 ano e meio, e essa carta vem depois, e nós vimos também que essa carta nem a primeira foi, mas talvez seja a segunda carta.
E eles continuavam da mesma forma. Por isso que Paulo fala que antes, né? Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis. Naquele tempo, não podia. Mas ele diz, nem agora posso dar alimento sólido a vocês. Leite ou alimento sólido, a mensagem é a mesma. É Cristo crucificado. Não foi isso que ele falou no capítulo 2? Que a mensagem dele era essa? O que ele pregava não era Cristo e este crucificado? É mais ou menos assim. As crianças que estão aqui agora na escola bíblica, eles estão recebendo a mesma mensagem, só que de uma forma diferente, de uma forma que eles compreendam, de uma forma que eles entendam. Eles estão recebendo lá o leite. Nós aqui deveríamos estar deglutindo o alimento mais sólido. Só que Paulo está dizendo para eles que eles são imaturos, eles não podem ainda se alimentar de um alimento mais sólido. Eles são carnais. Eles estão seguindo homens, eles estão querendo viver como eles viviam antes. Como é uma igreja grega, numa cidade grega, onde se tinha os filósofos, onde eles seguiam os filósofos, onde cada um preferia o seu filósofo, eles levaram o mesmo costume para dentro da igreja. Mas Paulo está falando que a mensagem é uma só. A mensagem é Cristo e este crucificado. Então, quando Paulo coloca Cristo no centro e a mensagem da cruz no centro, não cabe mais eles quererem seguir a um ou a outro, como ele colocou essas divisões lá no primeiro capítulo. E agora ele renova os mesmos questionamentos que ele fez lá no primeiro capítulo. Parece que o capítulo 2, o final do capítulo 1 e o capítulo 2 ficou meio estranho, porque lá ele fala de divisão, agora ele volta a falar da divisão, mas na verdade o que se explica do final do último capítulo, do primeiro capítulo e no capítulo 2, é justamente a mensagem que é pregada. Então, quando ele levanta a divisão, e aqui ele vem abordar novamente a divisão, é justamente para ensinar o povo que não cabe divisão, porque a mensagem é uma só, independentemente de quem a pregue. Os filósofos, cada um colocava os seus pensamentos. Na exposição da mensagem de Deus, não cabe pensamento de homem. Aqui não cabe o que eu acho, o que eu penso, se eu concordo, se eu discordo, não. Nós somos, como diz o Martin Lloyd Jones, nós somos os carteiros de Deus. A gente só está entregando a mensagem para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Então não cabe eu abrir a correspondência de Deus e querer adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa de acordo com o meu pensamento, de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Não, não cabe. A mensagem é a mensagem da cruz. É a mensagem de Cristo e este crucificado. Independente do pregador que chegue ao púlpito, a mensagem é essa. Não interessa se ele vai pregar de Gênesis a Apocalipse, a mensagem tem que chegar na cruz de Cristo. Então Paulo pergunta: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? É porque, apesar de convertido, eles mantinham aquele estado anterior que eu falei, de seguir aos seus filósofos. A mensagem da cruz sendo única, não cabe à igreja escolher o seu mensageiro. Porque o mensageiro, ele é escolhido por Deus, ele é levantado por Deus.
as nossas preferências sobre um, sobre outro, não pode levar a igreja a ser dividida, porque a mensagem ela é única. Então, é por isso que Paulo pergunta: quem é Apolo e quem é Paulo? E no texto original, esse quem, na verdade, pode ser posto também como que. O que é Paulo, o que é Apolo, como se fosse somente um instrumento de Deus, não propriamente uma pessoa, mas um instrumento de Deus, alguém só que é usado por Deus. E a palavra que ele usa, ele vai dizer que são servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então ele vai dizer que são servos de Deus, usados por Deus, para os propósitos de Deus, com dons que Deus os concedeu. E a palavra que ele usa para servos aí é diáconos. Diáconos são servos, serviço. Eu sou um diácono da igreja, eu sou servo de todos os irmãos. Como o nosso bispo costuma ensinar, você acha que você está sendo promovido? Você não está sendo promovido, você está sendo rebaixado a servo dos demais. Você apenas é reconhecido como alguém capaz de servir aos demais irmãos. Ele ele usa a escada, né? Você desceu um degrau. Se você é pastor, você desceu mais alguns degraus. A bispo, você rolou a escada abaixo, porque aí você tem que servir toda uma igreja. Irmãos, seja Apolo, seja Paulo, seja Luiz Cláudio, João, Daniel, qualquer um, Ângelo, somos servos de Deus a serviço dele em favor vosso. E aí ele começa a primeira metáfora. Ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. O coração do homem é o solo onde a palavra de Deus é semeada. A gente lembra da parábola que Jesus pregou, a parábola do semeador, lá em Mateus 13, de 1 a 23. E esse solo, ele tem que receber e dar fruto, a 30, 60 e a 100 por um. Então o crente, ele recebe a semente da mensagem de Cristo e esse crucificado, e isso tem que dar fruto. O fruto tem que amadurecer, ele tem que produzir no reino. Ele não pode continuar como uma criança, querendo receber só a semente, só a semente, só a semente, não frutifica nunca, não amadurece. Jesus também utilizou a parábola da videira e os ramos, e ele diz que todo aquele que está enxertado nele tem que dar fruto. Fruto se dá de acordo com o amadurecimento. E ele diz que aquele que não dá fruto, o Pai corta e é lançado no fogo. Por isso aquela relação que Paulo faz no início e mostra que eles não estavam dando frutos. Eles eram imaturos espiritualmente. Na lavoura de Deus, os servos trabalham plantando, regando, planta-se igreja, pastoreia-se igreja, mas a igreja é de Deus. O povo é de Deus. Cristo comprou esse povo com o seu sangue. Então não tem que ser seguido homens, tem que ser seguido Cristo, é Ele no centro.
O apóstolo Paulo ainda vai nos ensinar com isso que há diversidade de dons e ministérios na igreja. Algo que não há um único homem que consiga concentrar em si mesmo todos os dons. E por isso, homem nenhum deve ser seguido. Na igreja é um corpo com muitos dons, dados gratuitamente por Deus, mas com o propósito de edificação do seu povo. Não com propósito de domínio do povo, nem estagnação do povo, mas para que esse povo seja edificado em Cristo, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e se torne mais semelhante a Ele dia após dia. À medida em que eu não me torno mais parecido com Cristo, mas eu quero me tornar mais parecido com o líder da igreja, eu continuo na imaturidade. Eu continuo na minha carnalidade, querendo seguir homens, e não vejo Cristo. Por isso que líderes têm que fazer discípulos de Cristo, e não discípulos de si mesmo. E às vezes a gente passa na porta de algumas igrejas e tem lá a foto do pastor. A foto que deveria estar lá era de Cristo, que a gente não sabe como era. Então não é para ter a foto de ninguém. Homens não servem para ser seguidos. Independentemente da liderança, do posto de liderança, que na verdade essa liderança só mostra que é uma liderança bíblica quando ele está servindo ao povo. Esses homens são tão pecadores como qualquer um aqui dentro do templo. Todos são admitidos ao corpo de Cristo da mesma forma, como está lá em Efésios 2, que inclusive nós lemos ontem. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados, e Ele vos deu vida. E isso Ele fez de forma gratuita. Não era por obras para que ninguém se gloriasse. Então não tem porquê um pecador seguir a outro pecador. Jesus disse que é um cego guiando outro cego. Não, a mensagem da cruz, ela é o centro. Seguir somente a Cristo. Se a sua liderança não te coloca para seguir a Cristo e ser um discípulo de Cristo, foge, porque ele está fazendo discípulo de si mesmo. E aí no verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Cada um dos servos são apenas servos. E cada um vai responder tanto pelo plantar como pelo regar, ou seja, pelo serviço ao qual prestou ao corpo de Cristo. Se foi fiel ao seu chamado. E aí com isso Paulo, na verdade, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele está transferindo o culto dos servos do Senhor ao culto para o Senhor dos servos. Reconhecendo que não há nada nos homens que possa valer que eles sejam seguidos. Porque como ele colocou lá no capítulo 1, foi Paulo que foi crucificado em favor de vós? Não, foi Cristo. Então é Ele que tem que ser seguido. Paulo repete que eles são somente cooperadores de Deus e que a igreja, nós, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele já introduzindo aí a segunda metáfora, a partir do verso 10.
E ele vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento com um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz que é mediante a graça de Deus. Ele está falando do seu apostolado. Paulo não se considerava digno de ser um apóstolo de Cristo, um apóstolo de Deus, um enviado de Deus com aquele propósito de lançar o fundamento, porque ele foi um perseguidor da igreja. Ele tentou eliminar a igreja. Então ele se via como um dos piores pecadores. Mas ele diz que esse apostolado é dado a ele por graça. Ele também fala isso na introdução, lá no capítulo 1. Paulo sempre lembra a sua posição, que ele somente é quem é por graça. Servo. Em outros textos, Paulo vai usar a palavra doulos quando ele fala que é um servo de Cristo. Escravo, que não tinha poder sobre a sua própria vida. Vida essa comprada por Cristo, então só cabia a ele. A vida dele não mais pertencia a ele, mas a Cristo. Então ele era um servo de Cristo. Como plantador da igreja, ele diz que ele lançou o fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento é a sua mensagem, Cristo crucificado. Os que vêm depois, vêm edificando a seguir a partir do fundamento. O apóstolo Pedro vai dizer que somos o corpo de Cristo, somos pedras vivas, edificados casa espiritual, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 5. O Senhor Jesus disse a Pedro que sobre aquele fundamento, sobre aquela rocha, ele edificaria a igreja. Quando ele pergunta: quem dizem que eu sou? E Pedro diz que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele diz: sobre essa rocha fundarei a minha igreja. O fundamento da igreja é Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá ele ainda não havia sido crucificado. Paulo já o coloca como crucificado, com a obra já completa, ele já ressurreto. Então é Cristo quem sustenta a igreja como seu fundamento. Se alguém lançar outro fundamento, deixa de ser igreja, não é mais igreja, porque a igreja tem que ser fundamentada em Cristo. Mas Paulo faz uma advertência: porém cada um tem que observar como edifica. Além de estar sob o fundamento correto, precisa usar os materiais corretos. Por isso que a partir do verso 12 ele diz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia aí com letra maiúscula, que é o dia do Senhor, o dia do juízo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o fogo do juízo de Deus. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aqui Paulo não está falando de pessoas, essa edificação, mas Paulo está falando de doutrinas. O fundamento correto, ele vai sustentar o edifício que é levantado com doutrinas corretas. Esses materiais que ele usa, ouro, prata, pedras preciosas, são materiais que a gente só encontra escavando. Então, a maturidade espiritual que ele condenou deles lá no início do capítulo, ela só é retirada quando o cristão ele começa a escavar mais a Escritura e aprender mais da graça e tomar mais conhecimento do Senhor Jesus.
É aí que vem a maturidade espiritual. Os outros materiais, madeira, feno e palha, isso o fogo consome rápido, a gente encontra na superfície. Não resiste ao fogo. Mas Paulo aqui está falando dos obreiros, daqueles que edificam. Não está falando propriamente de cada membro da igreja. Não está falando ainda do corpo de Cristo. Ele está falando dos obreiros que estão edificando. E por isso ele diz que, apesar daqueles que edificam com essas doutrinas, realizam um trabalho mais profundo, esse no dia do juízo, a sua obra resistirá ao fogo, e ele recebe o seu galardão. Quanto ao outro que construiu com madeira, feno e palha, apesar da sua obra ser destruída pelo fogo, ele ainda é salvo em meio ao fogo, porque ele tem um fundamento. Aqui não está falando da condenação do obreiro, mas ele foi superficial no seu ministério, na edificação da igreja. Por isso que ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. É como se a obra dele pegou fogo, ele conseguiu sair, mas não conseguiu levar nada da obra. Se perdeu tudo. E aí ele diz, já se voltando dos obreiros para aquele povo imaturo: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele não está falando aqui do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Isso ele vai falar mais à frente. Ele aqui está falando que esse termo aqui do Espírito de Deus que habita em vós é o Espírito de Deus em nosso meio quando a igreja se reúne como povo de Deus, como esse momento aqui. Ele está falando da igreja, não está falando de indivíduos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por isso, lá no primeiro capítulo, eu falei: irmãos, tomem cuidado para você não ser um divisor, um divisionista dentro da igreja. A igreja é de Cristo, foi comprada com preço caro de um santo que morreu em favor de pecadores. Então não seja um divisionista dentro da igreja, porque você vai se mostrar como alguém que não faz parte do corpo. A palavra aqui no texto original, tanto para destruir como destruirá, é a mesma e pode significar desviar do estado de conhecimento e santidade. Alguém no meio do povo que quer desvirtuar o povo, quer desviar o povo da sua santidade, do seu conhecimento. O texto ele está nos dizendo que Deus vai tratar essas pessoas da mesma forma como Ele trata o corpo de Cristo. E essa destruição aqui não quer dizer que Ele vai aniquilar a pessoa, porque existe uma doutrina também que diz que no final uns são salvos e o resto será aniquilado, vai deixar de existir. Não, não é isso não. Então Deus vai tratar essa pessoa da mesma forma como a pessoa tratou a igreja, dividindo, separando ela do corpo de Cristo, vivendo bem longe da noiva de Cristo, quando Cristo vier levar a sua noiva. Quem divide a igreja é porque não faz parte do corpo de Cristo.
E Deus, em momento próprio, vai retribuir a esta pessoa a mesma separação que ela provocou ao corpo de Cristo. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. É Deus quem vai fazer separação. Às vezes nós podemos olhar e ver pessoas complicadas na igreja. A igreja é formada por gente complicada. Igreja, ela deixou de ser perfeita quando nós entramos nela. Mas daí a ser divisionista, só que não cabe nós julgarmos. O Senhor, o dono da lavoura, o dono do edifício, o dono da igreja, o dono do rebanho, Ele fará essa divisão. Não somos nós. Então não sejamos divisionistas com os divisionistas. Até porque, até a volta de Cristo ou a partida, essa pessoa pode se converter também. Porque às vezes está no nosso meio e não é convertido, está na igreja e não faz parte de fato do corpo de Cristo. É apenas um religioso. E Paulo segue aí no capítulo 18, agora tratando da sabedoria humana, dizendo o quanto ela é desprezível e imprestável para a igreja. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Já nos foi mostrado no capítulo anterior que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Por isso que a sabedoria humana ela é imprestável para a edificação da igreja. Os pensamentos humanos, eles são egocentrados, encharcados de vaidade, de orgulho, que a gente tem estudado no culto na parte da manhã. Não combina com o fundamento que é aquele que se esvaziou da sua própria glória e foi obediente até a morte, morte de cruz, como Paulo também narra lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, onde o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória, se fez, apesar de Deus, como uma criatura, viveu em obediência à obra redentiva, e foi levado à cruz e morreu, cumprindo integralmente o plano da salvação, o plano da redenção. Ele, com esse ato, ele compra a igreja para ele. Ele nos compra. Somos dele. E não cabe homem nenhum interferir na igreja de Cristo. Não cabe homem nenhum dividir a igreja de Cristo. Não cabe homem nenhum querer seguir a um ou a outro, mas seguir somente a Cristo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós, de Cristo, e Cristo de Deus. Por tudo que nós vimos, ninguém deve se gloriar em homens, e nem homens devem se gloriar por estar realizando a obra de Deus. A glória é toda de Deus. Porque, como filhos de Deus, tudo do Pai é nosso. Seja qualquer coisa que esteja contribuindo para, ou alguém que esteja contribuindo para a edificação da igreja, é nosso. Porque somos herdeiros do Pai em Cristo Jesus, o fundamento e a razão da nossa fé. Por isso que ele vai dizer: vocês não são de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Eles é que são de vocês. Nós é que somos de vocês.
Nós é que somos servos de vocês, porque vocês são do Pai, comprado por Cristo. Então vocês são de Cristo, Cristo é de Deus. Então tudo é vosso. Tudo é vosso. Se nós seguirmos a homens, nós vamos ter aquilo que são dos homens. O que os homens têm? Nada para oferecer. Nada. Ainda que seja bem abastado, nada é dele. Ele não leva nem a roupa que ele vestiu no sepultamento dele. Por isso Paulo confirma que nós somos de Cristo, filhos de Deus. Que privilégio! Se a gente não aprender a viver, se a gente não aprender a gozar desse privilégio de sermos filhos de Deus, a nossa vida é perdida, vazia. Então eu aprendo que a igreja é formada por vários ministérios. Aprendo também que esses ministérios, eles são interdependentes entre si e todos dependentes de Cristo. Que não devemos ser discípulos dos servos e sim do Senhor dos servos. Que não cabe nos ministérios qualquer vaidade, orgulho, disputa entre os servos ou membros, porque a igreja é de Deus, o chamado é de Deus, o dom é concedido por Deus para realizar a obra dele, a obra que ele determinou. Ou seja, nesse sentido, nada aqui é nosso, é tudo de Deus, servimos a ele, aos propósitos dele. Se ainda não somos dele, se você está aqui hoje e ainda não é dele, se renda e seja um privilegiado como os demais, pertencentes a Cristo, filhos de Deus por Cristo. Então a gente precisa observar a nossa igreja, a nossa edificação e aquelas que nos cercam, porque tem gente que gosta de visitar igrejas. E eu já vi tantos danos nessas visitações. Observe se a igreja de fato é uma igreja. Se o fundamento correto é Jesus Cristo e esse crucificado. Se as doutrinas ali são as doutrinas corretas. Como é que eu sei que a doutrina é correta ou não? Se elas glorificam mais a Deus do que ao homem. Aliás, eu prefiro aquelas que glorificam só a Deus e colocam o homem exatamente no lugar dele. Se o plano é correto, se a igreja não está sendo guiada por sabedoria humana, mas ela é uma igreja bíblica. Bíblica. O que é uma igreja bíblica? A gente tem o início da igreja lá em Atos 2, a partir do verso 42. Está lá, como a igreja vivia, o início da igreja. Aqui a gente não está falando de liturgia, mas de uma igreja. Se a motivação da igreja é correta, qual é a motivação da igreja? Glorificar a Deus. Não glorificar esse ou aquele homem, mas a Deus. Então que Deus nos conceda graça do alto, sabedoria do alto, para que nós vivamos como igreja.
para que a cada dia a gente aprenda a viver como igreja. Mas você pode até questionar, mas a igreja aqui tem 30 anos, o povo ainda não viveu, não aprendeu. A gente precisa aprender todos os dias. Aqueles que acham que já aprendeu, volte a sentar no banco para aprender. Um reformador dizia que todo dia a gente precisa aprender o Evangelho, porque todo dia nós esquecemos dele. A nossa natureza de pecado está sempre querendo brotar, e a gente tem que matar ela todos os dias. E a gente só mata essa natureza crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e não seguindo a homens. Amém?